Oi, gente. Antes que você corra para os comentários dizendo não tem novidade nenhuma, eu sei e você sabe, a maioria das pessoas que acompanham política sabem que Flávio Bolsonaro, a direita e a extrema-direita, são contra o fim do 6x1. Mas existe uma diferença entre a gente saber disso, porque a gente acompanha a política, e ser óbvio para todos nós, né? E a coordenadora do plano econômico de Flávio Bolsonaro criticar a proposta do fim da jornada 6x1 de forma explícita, utilizando argumentos que eu vou abordar nesse vídeo. E é óbvio também, e todo mundo sabe, que o governo Lula e a esquerda têm defendido fortemente essa proposta do fim do 6x1. Ela veio e ganhou as manchetes através de Henrique Azevedo e Érica Hilton, né? Ela vem do movimento Vida Além do Trabalho, mas ela também se baseia numa luta da esquerda e de políticos de esquerda desde o século XIX, ou seja, da diminuição da jornada de trabalho. A luta pela diminuição da jornada de trabalho é uma pauta histórica da esquerda e já estava sendo defendida no Congresso com políticos de esquerda há muito tempo. Inclusive a proposta que está sendo votada aí vem de políticos do PT. Mas ganhou relevância, ganhou as redes sociais, por causa da atuação do Henrique Azevedo e da Érica Hilton. Bem, o que é que a Daniela Marques disse e que por que isso é importante a gente examinar? Porque quando a coordenadora do plano econômico de Flávio Bolsonaro critica o fim do 6x1, isso coloca uma coisa muito importante para a gente colocar para a população brasileira. Você que está me vendo, conhece alguém que trabalha no 6x1? Ou conhece alguém que já trabalhou no 6x1, provavelmente. E se 90% das pessoas que trabalham ou já trabalharam em 6x1, trabalhando 6 dias de semana, 44 horas, 90% dessas pessoas votassem em Lula, porque Lula defende acabar com essa jornada de trabalho hiperexploratória, votassem nos deputados e senadores da esquerda, do PSOL, do PT, do PCdoB, das pessoas ligadas organicamente é uma luta da classe trabalhadora, essa eleição estava acabada. Lula ganhava no primeiro turno e o Congresso seria um Congresso muito mais de esquerda, à esquerda até mesmo do próprio Lula, se isso acontecesse. Só que muita gente está cogitando votar em candidatos da extrema-direita, candidatos apoiados por Flávio Bolsonaro. Portanto, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece e pedir para compartilhar é fundamental nessa eleição, porque é diferente de você saber uma coisa porque você estuda, porque você conhece de política, e eu tenho certeza que nos meus seguidores a maioria vai dizer, não tem novidade nenhuma, eu já sabia, todo mundo já sabia. Nós sabemos, nós da esquerda sabemos, o público em geral não sabe. E isso daqui é prova inequívoca, inquestionável. Ela é a coordenadora do plano econômico de Flávio Bolsonaro. E ela defende, olha as palavras, ampliar a liberdade para o cidadão negociar contrato com o empregador e afirma que haverá um custo enorme para quem produz se o fim do 6x1 for aprovado. Ou seja, ela é pela manutenção do 6x1 e até pior, permitindo até um 7x1. A pessoa trabalhar 7 dias da semana. Porque se você quer ampliar a negociação entre patrão e trabalhador, permitindo qualquer tipo de modalidade de contrato, isso favorece quem? Numa relação completamente desigual de poder. Isso favorece, obviamente, o patrão. Porque o patrão tem mais dinheiro, tem mais poder. O trabalhador, via de regra, precisa trabalhar para sobreviver. E o que vai acontecer quando você estabelecer uma relação de flexibilidade de contrato? O empregador vai dizer, se você quiser trabalhar aqui ganhando pouco e não quiser morrer de fome, você vai ter que trabalhar 7 dias da semana. É o emprego que está disponível para você. E muitos trabalhadores vão se submeter, porque existe o exército de reserva. O que é o exército de reserva? É um monte de gente que, na economia capitalista, não foi absorvida pelo trabalho. Não foi absorvida pelo mercado de trabalho. E os não absorvidos pelo mercado de trabalho vão se sujeitar, em muitos lugares, a condições de trabalho problemáticas por causa disso. Mas, enfim, vamos ver o que é que ela fala aqui. A ex-presidente da Caixa
Daniela Marques, responsável pela área econômica do programa do candidato a presidente Flávio Bolsonaro, criticou na última sexta-feira a proposta de redução do limite semanal de jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1. Para ela, trata-se de uma proposta populista que é inócua na realidade da maioria das famílias brasileiras. Ou seja, para ela, um trabalhador que trabalha 44 horas por semana, passar a trabalhar 40, não ter que trabalhar sábado, não vai fazer a diferença na maioria das famílias brasileiras. Eu acho que você devia perguntar isso para alguém que trabalha 44 horas. Para alguém que trabalha sábado, de segunda a sábado, e só tem um dia de descanso. Se vai fazer diferença para essa pessoa, ter um dia a mais de descanso, de poder ver a família, de poder estudar, de poder se divertir, sabe? Se vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Porque eu já conversei com essas pessoas. E essas pessoas querem ter um dia a mais para fazer isso. E é importante que essas pessoas saibam quem é que defende que elas continuem trabalhando 6 ou até 7 dias por semana. Olha só o que diz a Daniela, abre aspas. É um debate populista, inócuo na realidade atual das famílias brasileiras. O cara tem que ter liberdade para trabalhar o quanto quiser. É uma ficção dizer que está se concedendo alguma coisa, enquanto quem produz não vai ter condição de arcar com o aumento do custo de mão de obra. Vai ter um custo enorme em relação a isso. Aqui está embutido um argumento econômico que é uma falácia, uma mentira que precisa ser atacada. Ela está olhando apenas para o custo do patrão. É a lógica de quem só olha a favor do patrão. Mas ela não está levando em conta o aumento da demanda de um determinado produto. Vou explicar. Imagine que você vende ar-condicionado. Na época de aquecimento global, falar de venda de ar-condicionado é uma boa. Imagine que você, ao vender, você tem uma empresa de ar-condicionado e tal. E os trabalhadores trabalham lá, na empresa que fabrica ar-condicionado, em 6x1. Ou seja, eles trabalham 6 dias de semana. Quando passar o fim do 6x1, vão trabalhar 5. E você vai ter que contratar nessa empresa mais algumas pessoas. E tem demanda de ar-condicionado que justifica essa contratação. Vai aumentar o seu custo? Vai aumentar o custo da empresa. Você vai ter que contratar pessoas a mais para trabalhar isso. Mas sabe o que também vai aumentar? O número de pessoas que podem comprar ar-condicionado. A demanda por ar-condicionado vai aumentar porque mais gente vai trabalhar, vai ter dinheiro e vai poder comprar um ar-condicionado. Quando você reduz a jornada de trabalho ou quando você aumenta o salário mínimo, você não gera só custo. Quem pensa que só gera custo é um serviçal, um lacaio dos patrões, que quer hiperexploração. Porque isso também amplia a demanda por um determinado produto. Porque quando você aumenta o salário mínimo, quanto mais gente tem mais dinheiro, mais coisas são vendidas. E você aumentando a demanda, ou seja, você aumenta a quantidade de gente que vai ter dinheiro para comprar as coisas. Você aumenta a quantidade de coisas que são vendidas. Então, o que tem demanda, o que tem saída, o que vende, vai vender mais. Então, só vai ser prejudicado o negócio que tem coisas que as pessoas não se interessam. Essa é a lógica do capitalismo. Essa é a lógica mais do que o capitalismo, isso é anterior ao capitalismo. Isso é lógica de mercado, de existência de um mercado. Entendeu? E, no fundo, ela quer permitir a hiperexploração dos patrões para os trabalhadores, independentemente do que, mantendo os atuais patrões. Porque um patrão que for mais inteligente, um empreendedor que for mais inteligente e que empregar mais gente e souber trabalhar o aumento da demanda, ele vai lucrar mais absorvendo esse custo, porque ele vai trabalhar com expansão de demanda. Mas enfim. Vamos seguir o que é que ela fala. Daniela defendeu o modelo pelo qual o trabalhador tem a liberdade para discutir o contrato com o empregador. Ora, essa liberdade favorece quem? Favorece o patrão, que tem mais poder nessa relação. Isso é óbvio. Diz ela, o problema não é o 6x1, o problema é a falta de liberdade do cidadão para discutir o seu contrato, sem o Estado interferir. Então somos favoráveis à liberdade da ampliação, a favor da liberdade e da ampliação dessa liberdade. Essa liberdade só favorece o patrão, porque o patrão tem uma desigualdade de poder, o patrão não precisa desse trabalho para sobreviver. Ele não precisa. E numa sociedade tão desigual, com tanta gente pobre, com tanta gente com dificuldade, você pode, com esse poder a mais, negociar contratos cada vez piores para o trabalhador.
Se você não tivesse a limitação do 6 por 1, teria gente trabalhando em 7 por 1. Se você não tivesse a limitação de 8 horas por dia, teria patrão negociando com o trabalhador em lugares onde tem muito desemprego 10 horas por dia, 12 horas por dia, 14 horas por dia, como era no século XIX. Mas enfim, para a coordenadora do Programa Econômico de Flávio Bolsonaro, a discussão não deveria ser sobre limite. Deveríamos ter todas as jornadas permitidas. Cabendo ao trabalhador e empregador decidir de que forma querem construir os seus contratos. Ou seja, todas. 14 horas por dia, 7 dias de semana, para ela tá valendo. É o que ela acha que pode. O governo do presidente Lula apoia uma proposta de emenda à Constituição que reduz o limite máximo de jornada das 44 para as 40 horas. O candidato à reeleição já sinalizou que vai defender a jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho como bandeira de campanha. E isso não está só na Folha de Pernambuco, tem aqui na TV 247, tem aqui no Infomoney. Debate sobre o fim da é populista, a fala dela, que está repercutindo muito. Gente, isso é muito importante. É muito importante você compartilhar esse vídeo. Porque todos nós da esquerda que acompanhamos sabemos que a direita e a extrema-direita defendem a manutenção não só do 6 por 1, eles defendem uma escravidão pelo salário. Wage slavery, como era conhecida na Inglaterra do século XIX. Né? Wage é salário, slavery é escravidão. Escravidão pelo salário. Ou seja, você tem uma modalidade que você pode negociar qualquer coisa, 7 dias da semana, 50 horas por semana, qualquer coisa, para poder... E olhem que o modelo Milei é esse. Milei conseguiu aprovar lá na Argentina a modalidade de trabalho por hora e pessoas poderem trabalhar 12 horas por dia. Isso não é especulação, isso já aconteceu na Argentina, no nosso vizinho. E é o modelo que eles querem trazer para o Brasil. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: você pode saber, mas você já compartilhou isso, um vídeo como esse, que prova isso, para pessoas que trabalham ou já trabalharam nessas condições? Pergunte para elas, depois dela assistir o meu vídeo, diga, assista o vídeo do André, todo. Não pare no início, não. Veja todo. E depois de assistir, pergunte para ela, você ainda vai votar em Flávio Bolsonaro? Depois de ver esse vídeo? Se a pessoa disser que vota, aí você responde, ok. No futuro, se você tiver que trabalhar 7 dias da semana, 12 horas por dia, você votou por isso. Porque pelo menos você vai estar votando sabendo. Sabendo que é para isso que você está votando. Porque eu genuinamente acredito que a maioria das pessoas da classe trabalhadora que foram enganadas a votar na extrema-direita, esse aspecto eles não sabem, eles não têm clareza. A maioria. Pode ter um ou outro que realmente tenha passado por uma lavagem cerebral e se ache o grande empreendedor e ache que um dia vai estar no lugar do patrão e quer defender isso mesmo. Mas a maioria, eu imagino, em defesa dos seus próprios interesses, em defesa da sua própria vida, vai resistir. Essa é a minha experiência conversando com as pessoas. Quando eu explico isso, mais de 90% dos trabalhadores têm a mesma reação. Querem o fim do 6 por 1 e vão apoiar os candidatos que apoiam o fim do 6 por 1. Quando você explica. Bem, esse vídeo agora prova o que é que a campanha do Bolsonaro quer. E a fala da coordenadora do Plano Econômico não deixa dúvidas. Agora a gente trabalhar para compartilhar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Pode também adquirir o meu livro, Canto Escuro, que fala sobre questões do mundo do trabalho, fala a importância da greve. Livro muito interessante sobre esse aspecto. É um livro de ficção, é um romance, é um mistério dramático, mas fala sobre isso. E você pode adquirir e conseguir uma dedicatória personalizada pelo mesmo Pix do canal. O e-mail do canal e o Pix do canal são iguais. É o andretj@terra.com.br, André TJ, T de Teixeira, J de Jacobina, @terra.com.br. Né? E você também pode se tornar membro, apoiador, pode ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda. Tem um link no comentário fixado explicando como você pode ganhar dinheiro divulgando os cursos que explicam muito do que eu expliquei aqui em mais detalhes, em mais profundidade. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.